Desde tempos imemoriais, a humanidade tem buscado as respostas sobre quem somos, de onde viemos e por que estamos aqui. Neste vídeo vamos analisar os segredos de um dos locais mais antigos conhecidos pelo homem. Vários pesquisadores acreditam que as antigas inscrições de pedra contam a história da influência da raça progenitora na genética humana através da agricultura, astronomia e arquitetura. Então, a pergunta é: será que eles alteraram nosso DNA há milhares de anos? De acordo com a ciência convencional, a descoberta de Göbekli Tepe, na Turquia, é considerada a estrutura megalítica mais antiga do mundo. Desde que foi identificada em 1996 pelo Dr. Klaus Schmidt, os templos circulares mudaram a forma como os arqueólogos enxergam os primórdios da civilização. Um ano depois, o professor Manfred, especialista em cereais, membro da Universidade de Ciências da Vida na Noruega, encontrou um antigo grão de trigo a 30 quilômetros de lá. Após análises, o grão foi datado em 10.500 anos e indicava ser o primeiro cereal conhecido pelo homem. Curiosamente, o trabalho de Manfred sugere que não apenas os animais foram alterados pela civilização, mas também os cereais que alimentaram os humanos. O investigador Graham Hancock também traz uma visão interessante sobre o assunto. A descoberta de Göbekli Tepe é um dos mais surpreendentes e misteriosos monumentos megalíticos já encontrados. A área da Anatólia é fundamental para o início da agricultura na história da humanidade, mas como um grupo de caçadores e coletores sem conhecimento anterior conseguiu criar um monumento tão avançado é um completo mistério. Arqueólogos ainda não encontraram evidências da evolução do conhecimento necessário para construir tal estrutura e sua agricultura. A cidade fica próxima ao depósito de trigo mais antigo do mundo, o que pode ter alguma relação com sua construção. Outro pesquisador é Anton Parr, que também compartilhou sua pesquisa interessante sobre o assunto. Ele nos lembra do fascinante legado de Nisaba, a deusa da agricultura escrita na mitologia suméria. Ela é associada ao trigo e às rações e pode ser identificada como a deusa Deméter da mitologia grega. Considerada uma das filhas de Anki, a crença é que Nisaba ensinou os caçadores e coletores sobre agricultura. Segundo Hancock, isso é uma evidência de um processo de capacitação que deu origem à agricultura. Há evidências crescentes de que houve uma civilização avançada que perdemos as pistas. Fragmentos dessa história aparecem por todo o mundo, sugerindo que os caçadores e coletores do Paleolítico Superior foram treinados e dotados de habilidades civilizatórias. Foi na Anatólia que os sobreviventes de uma civilização exterminada por um cataclismo ocorrido há 11.600 anos escolheram reconstruir sua sofisticada cultura. Antes do final da última era glacial, há evidências de que várias civilizações avançadas floresceram cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Houve uma catástrofe natural em 9.700 a.C. que possuía a Idade do Gelo. Uma análise de todas as evidências aponta para uma grande explosão solar, algo muito mais forte das que já ocorreram na superfície solar. A grande explosão causou enormes relâmpagos que atingiram a Terra, descongelando as geleiras instantaneamente. Até hoje, a atividade sísmica e vulcânica está correlacionada com a atividade solar, mas aqueles povos antigos sobreviveram a um cataclismo tão grande que precisaram reconstruir sua sociedade. Eles precisaram de uma nova fonte de alimento, perto do monumento mais importante da época. A primeira evidência do cultivo de grãos aconteceu no sul da Turquia, na fronteira com a Síria. Lá, grãos foram domesticados, o que significa que uma variedade diferente de grãos evoluiu e se transformaram. Isso permitiu maior desempenho dos processos, assim nasceu a civilização. É possível que a agricultura tenha começado perto de Göbekli Tepe, já que os humanos precisavam alimentar os que haviam migrado desse lugar antigo antes do cataclismo. Antes, as pessoas eram acostumadas a coletar trigo para sustentar a população. No entanto, com a chegada do cultivo de cereais em larga escala, algo interessante aconteceu. O cataclismo separou a humanidade em duas partes. A maioria dos pré-adamitas morreu, mas aqueles que sobreviveram foram espalhados por toda a Terra e começaram a reconstruir a civilização. Eles uniram a humanidade e ensinaram a plantar e criar animais, incluindo grãos e milho.
Muitos dos itens foram geneticamente modificados por grupos de alienígenas. Indícios sugerem que seres extraterrestres teriam realizado enxertos genéticos com espécies nativas da Terra. Essa hipótese é baseada em estudos históricos e em evidências fósseis. Algumas plantas, como o trigo e a gramínea, passaram por mudanças genéticas repentinas. Grãos antigos foram encontrados na Turquia, sugerindo que a humanidade nasceu a partir de modificações genéticas. Nossa alimentação e estrutura de DNA podem ser rastreadas até uma interação com seres não humanos, conhecido como os Anunnaki. De acordo com as antigas tabuletas sumérias, muitos cereais teriam surgido durante essa interação. Antes disso, não havia sinais deles. É interessante notar que, a partir daí, teve início a expansão da antiga civilização, seguida por outras sociedades antigas avançadas, com a cultura da matemática e realização das construções. Acredito que a introdução de grãos cereais ao nosso DNA pode ter afetado o DNA humano através de experimentos. Isso pode ter dado origem a linhagens babilônicas e à criação da hierarquia social, diferenciando agricultores de nômades. A dependência do cultivo de alimentos para a sobrevivência levou à civilização e pode estar relacionada ao Jardim do Éden como berço da civilização ou de uma rede de civilizações. Antigamente existia uma civilização que foi destruída por um cataclismo e precisou ser reconstruída. Foi neste momento que surgiu a metáfora do Jardim do Éden como uma forma de restabelecer a ordem na Terra. O jardim físico representaria um ambiente organizado e controlado, onde os animais são criados e as colheitas de cereais são abundantes. A ideia era elevar a humanidade do estado bárbaro a um estado de perfeição. Os seres divinos que criaram essa ideia eram conhecedores dos processos da natureza e a dinâmica dos sistemas do universo, o que os tornou deuses para a antiga sociedade. Segundo os textos sumérios, esses seres divinos eram semelhantes a deuses e podiam ser personificados como personagens divinos. É importante destacar que naquela época, os deuses não eram necessariamente antropomorfos. Eles podiam ser as forças da natureza e representar os processos antigos de conhecimento, com o objetivo de elevar a humanidade para um estado de ordem após a terrível catástrofe. De acordo com as minhas investigações, é possível que seres superiores tenham sido os responsáveis por escrever textos antigos e oferecer colheitas para a humanidade. Algumas fontes sugerem que houve uma batalha pela sobrevivência da raça humana entre esses seres e outras forças. A semente é o único meio de preservar a população humana até o presente momento. Segundo Park, alguns estudiosos acreditam que houve um desentendimento entre a liderança extraterrestre, já que planejavam destruir a humanidade, causando a grande inundação. Nessa história, Enigma é uma figura central, apresentada como a rainha desde o início até o fim. Ela é uma das filhas de Tiamat e começa casada com Enlilá, e mais tarde se aproxima e se casa com Enki. Enigma é descrita como uma rainha que cumpre a lei de Caradá, que é responsável pela supervisão da instalação dos Anunas e do procedimento de sobrevivência na montanha de Liben. Dessa forma, ela é considerada uma figura importante na história da humanidade. Quando um Anunnaki decidia mudar de clã, era para melhorar a agricultura e a vida em geral na Terra antes do dilúvio. Para preservar as sementes, Nimar criou um banco de genoma e como símbolo deu a Zizudra. Essas sementes eram como um museu, contendo todos os tipos de grãos e trigo perfeitamente arrumados e muito antigos. Depois do dilúvio, as pessoas começaram a plantar novamente nas montanhas. A Revolução Neolítica foi um dos maiores marcos na história da humanidade. Foi quando os humanos começaram a domesticar plantas e animais e a construir grandes construções. Antes disso, os humanos eram apenas caçadores-coletores, mas o processo de domesticação mudou tudo. Agora, graças à domesticação, não precisamos mais caçar mastodontes. De acordo com os textos mesopotâmicos, a mudança de clã não foi feita para ajudar os humanos. Mesmo assim, teve um enorme impacto positivo sobre nós. E isso nos leva a uma pergunta. Se foi verdade, por qual motivo os deuses sumérios nos concederam a bênção do cultivo? A revolução agrícola pode ter sido uma forma de escravizar a humanidade. Conforme os textos antigos, os Anunnaki vieram de um planeta com pressão atmosférica e campo gravitacional diferentes, tornando o trabalho em nosso planeta difícil.
Eles trouxeram grãos de seu planeta e enxertaram nas ervas locais para criar uma variedade de grãos que poderiam ser colhidos. Assim, eles decidiram criar os seres humanos através da engenharia genética para ajudá-los a arar a Terra. Os humanos foram criados como jardineiros enviados a todos os cantos do planeta. O assentamento de Göbekli Tepe era uma fonte de alimento para os deuses sumérios e que se espalhou por todo o mundo. Com a queda de Göbekli Tepe, esses assentamentos gradualmente começaram a se dispersar, criando a Revolução Neolítica, que levou consigo novas ideias sobre agricultura, domesticação de animais, produção metalúrgica do álcool, vinho, cerveja e tecnologias de ferramentas de pedra. Pouco a pouco, essas ideias se espalharam e se estabeleceram como sede na Zona Leste, que hoje conhecemos como Palestina e Israel. Entre 8000 e 8500 a.C., as ideias da Revolução Neolítica chegaram ao Egito, onde construíram as grandes pirâmides. Lá, encontramos o surgimento repentino do que pode ser chamado de civilização, que dependia da agricultura. Hoje podemos ver evidências da mesma manipulação genética sendo realizada pelas corporações de biotecnologia que estão alterando sementes geneticamente para maximizar a produção. Eles manipulam desde vírus e bactérias, de insetos e de humanos para inseri-los no DNA das plantas. É semelhante à história dos transgênicos ou organismos geneticamente modificados. Eles visam combater a fome global, oferecendo variedades resistentes a diferentes tipos de clima. No entanto, muitos afirmam que, de fato, estão ligados a uma variedade de problemas de saúde, como obesidade, diabetes, asma, infertilidade, alergias alimentares e até mesmo câncer. Isso porque essas condições supostamente modificam o nosso DNA e nos transformam em seres humanos diferentes. Mas é difícil dizer com certeza o impacto dessas mudanças em nosso corpo. Se pensarmos em um contexto mais amplo, existe a teoria de que o DNA humano mudou de tal forma que não pode ser explicada pela evolução há 200 mil anos atrás. Os sumérios contam que na época, dos céus para a terra vieram seres da realeza. Curiosamente, naquele momento, os registros mostram eventos incomuns na área do Tigre, Eufrates e Turquia. Então, devemos perguntar: essas mudanças em nosso DNA são apenas coincidências ou estão relacionadas a esses seres da realeza? Talvez seja uma incógnita. A região da Anatólia é conhecida por ser um local onde surgiu o primeiro cereal. A grande questão é: as variedades silvestres surgiram espontaneamente ou foram modificadas geneticamente de alguma forma estranha? Esta ideia de que não apenas o nosso corpo, mas também nossa comida pode ter sido geneticamente modificada no passado ganha cada vez mais credibilidade entre cientistas que estão dispostos a examinar as evidências. Se for verdade, isso significa que nossa estrutura social é baseada na escravidão. Talvez os nossos ancestrais tenham se tornado um tipo diferente de humano, ou talvez isso explique a antiga luta pelo poder entre os deuses sumérios. Me diga aí tudo o que você acha nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com um coleguinha para fortalecer a nossa amizade. Ah, não esqueça o like. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.